Você que trouxe a sua Bíblia, vamos compartilhar de uma palavra da parte do nosso Deus. Palavra de hoje do Senhor para mim e para a sua vida. Livro de 1 Reis, ou primeiro livro dos Reis, capítulo 19. O Senhor é bom, amém, meus irmãos? Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler alguns textos hoje, mas vamos começar pelos versículos 15 e 16, amém? Então abre aí, primeiro livro dos Reis, que é depois de 2 Samuel, mas fica antes de segundo livro dos Reis, amém? Então abre aí, em nome do Senhor Jesus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versos 15 e 16. Nós vamos falar por alguns minutos, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque todas as vezes que nós temos a palavra do Senhor, estamos diante dela, é a oportunidade de sermos moldados por ela, amém? Amém, meus irmãos? Todos achamos? Amém? Glória a Deus. Podemos ler? Então nós vamos ler o 15 e o 16, depois você deixa a sua Bíblia aberta aí que nós vamos ler mais alguns versículos ao longo desta palavra, se Deus assim o permitir. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unge também a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Amém? Glória a Deus. Então deixa a Bíblia de lado aí, me empresta uns minutos da sua atenção, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, aqui a gente vê um trecho da conversa do Senhor com o profeta Elias, amém? O que estava acontecendo? O profeta Elias é aquele profeta que fez uma conclamação, que convocou todo o povo de Israel para estar diante dele lá no alto do Monte Carmelo, porque ele tinha lançado uma palavra profética contra o rei Acabe, dizendo: olha, rei, por 3 anos e meio não vai chover, segundo a minha palavra. E diz a Bíblia que assim aconteceu. Por 3 anos e meio não choveu sobre a nação de Israel. Mas o próprio Deus apareceu a Elias e mandou que ele convocasse tanto o rei como todo o povo de Israel e os profetas de Baal, os profetas de Azerá, para que ele lá naquele alto de monte eles fizessem um voto ao Senhor, apresentassem ao Senhor os seus sacrifícios, os seus clamores, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. A gente conhece a passagem bíblica, a gente conhece várias canções, né? Tem até uma do Fernandinho que fala assim: caia fogo do céu, queima este altar, mostre para esse povo que há Deus em Israel. E a gente sabe que de fato assim aconteceu. O profeta Elias clamou e Deus mandou o fogo dos céus, e depois que ele mandou o fogo do céu e todo o povo clamou, só o Senhor é Deus, e Elias naquele dia ganhou de goleada, como a gente fala, né, na linguagem do futebol, ele ganhou de uma maneira de lavada, ganhou muito bem ganhado. Só que a palavra nos mostra que no dia seguinte Elias recebe o recado da rainha Jezabel, e a rainha Jezabel diz o seguinte: olha, Elias, eu fiquei sabendo o que você fez com os meus profetas. Por conta disso, amanhã, nesse mesmo horário, faça-me os deuses igual e até mais, se você não tiver como um dos meus profetas. Ou seja, se amanhã até essa hora você não tiver morto. E quando Elias ouve essa palavra, o que aconteceu com ele? O coração dele desmanchou, derreteu. Isso mostra para nós, num primeiro momento, que homem e mulher de Deus, antes de ser homem e mulher de Deus, é homem e mulher. Antes de nós sermos seres ligados à fé, ligados ao espiritual e cheios pelo Espírito Santo, nós continuamos sendo seres humanos, e como seres humanos nós vamos ter dias muito cheios e vamos ter dias bem vazios, amém? Acontece com todo mundo? Comigo acontece assim. Tem dias que você está vibrando, né, como diz o ditado, igual o para-choque de Toyota, ele vibrando com a beleza, mas vai ter dia que você vai estar lá embaixo mesmo com energia baixinha, aquele dia que quase você não quer sair de casa. Isso aconteceu com Elias. E por que eu digo que acontece conosco? Porque Tiago diz o seguinte, que Elias, esse homem, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e isso serve para que eu e você possamos não nos sentir o supra-sumo, né? O suco da goiaba quando a gente estiver por cima, mas também não nos sentirmos o pior dos seres humanos quando a gente estiver por baixo, porque isso é normal para todo
mundo. Isso aconteceu com o profeta Elias. Só que não aconteceu com ele apenas de estar deitado na cama e falar assim, hoje não quero levantar. Não, pelo contrário, ele levantou, caminhou 40 dias no deserto, depois de 40 dias caminhando, subiu o morro, depois subiu o morro, entrou para dentro de uma caverna e lá dentro dessa caverna pediu para ser a morte. E disse para Deus, olha Senhor, já basta, porque eu não sou melhor que os meus pais, afinal de contas, eu estou sozinho. Já viu quando os outros falam assim? Eu estou sozinho, cara, ninguém mais está comigo. E essa foi a oração dele, achando que só ele estava por profeta do Senhor, pedindo para si a morte. Então Deus, diz a palavra, que manda um vento, mas o Senhor não estava no vento. Deus manda um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Deus faz um monte de rebuliço no monte, faz um monte de tremer, mas o Senhor também não estava no terremoto. Então diz a palavra que Elias ouve um som ou um murmúrio de uma brisa suave, e naquela brisa o Senhor vem e fala com ele. E o que o Senhor falou com ele? Em outras palavras, qual que é a tua, irmão? O que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Deus, eu quero morrer porque eu já fiz tudo que tinha para fazer, não tem mais nada que eu possa fazer. Não, filho, tem um monte de coisa para você fazer. O que, por exemplo? Sai, desce, volta pelo caminho de Damasco, unge a Azael, rei da Síria, unge a Jeú, rei sobre Israel, e unge também a Eliseu, filho de Safate, lá de Abel Meolá. Para que, Senhor, ele vai ser profeta no teu lugar? Não é esse o texto que a gente leu? Pois bem, irmãos, nesta noite eu quero tratar um pouco com os irmãos sobre o ministério de Eliseu. Não o ministério todo, porque o ministério todo é grande, mas eu quero tirar algumas partes que eu julgo que são importantes para a minha e para a sua vida, porque todos nós, diante do Senhor, vamos encontrar na Bíblia Sagrada vários pontos que nós vamos identificar e que vão servir de suporte para mim e para a sua caminhada, amém? Então, dito essas coisas, para a gente entender como que o profeta Eliseu entrou na história, como que ele entrou na jogada, de onde que ele surge, que é nessa palavra que Deus manda que o próprio profeta Elias o unja como profeta em seu lugar, a gente vem agora para 3 pontos que eu quero destacar a respeito da vida de Eliseu. O primeiro ponto é o chamado, o segundo ponto é o pedido e o terceiro ponto é a fé. E esse outro dedo aqui, esse dedo aqui levantou de teimoso, amém? Não era para levantar não. Uma vez meu sobrinho, só para a gente descontrair, meu sobrinho uma vez falou assim era petitinho, falou para minha sobrinha maior, falou assim, Jô, hoje eu bem vi um Papai Noel lá embaixo. Aí fez assim. Eu disse, não, Glauco, você viu um. Não, eu vi um. Não, mas você viu quantos? Você viu 2? Ele, não, eu vi um. Aí ela mostrou para ele, mas você está levantando 2? Não, porque esse aqui eu vi, esse aqui eu não vi não. Foi bem esperto, não foi? Não foi essa a minha intenção não, irmãos, era só 3 mesmo. Estavam 3 pontos, o outro dedo que levantou de bobo mesmo. Para a gente colocar na nossa mente. O chamado, o pedido e a fé. Amém? Guarda isso no seu coração, essas 3 palavras. Todo cristão tem um chamado, tem ou não tem? Todo cristão tem um chamado. Mas eu não fui chamado para ser pregador, eu não fui chamado para ser ministro de louvor, eu não fui chamado para fazer missão. Todo cristão tem um chamado, porque o chamado do Senhor é universal. Todos nós somos chamados para levar o Evangelho, ainda que através da nossa vida diária, ainda que através da nossa palavra no dia a dia, ainda que através do nosso bom dia, quando a gente entra no ônibus, quando a gente sai do ônibus, quando a gente entra no comércio. Nós fomos chamados para resplandecer o Evangelho do Senhor. E isso é um chamado, é uma missão que o Senhor colocou para mim e para você. Amém? Por que muita gente não abraça esse chamado, não abraça essa missão? Porque até hoje não entendeu. E é aqui que nós entramos. Primeira coisa, irmãos, é o chamado de Eliseu. Ainda com a sua Bíblia aberta, se você tiver com ela aberta ainda no capítulo 19, versos 19 a 21, está dizendo assim, amém? Quem está aberto aí, vamos ler junto? Diz assim, olha só, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava na 12ª junta. Eis, Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto ou a sua capa. Verso 20. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. E Elias respondeu, vá e volte, porque você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu para o povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Amém? Esse trecho, irmãos, que nós lemos aqui, está falando exatamente do segmento do trecho anterior. Deus não mandou Elias descer do Monte Carmelo e fazer essa tríplice missão? Ungir a Azael, ungir a Jeú e também ungir
a Eliseu, a palavra nos mostra que logo que ele desce do monte, ele já encontra com Eliseu. Só que Eliseu não estava à toa, amém? Eliseu estava à toa? Estava parado? Não. Mostra para nós uma coisa muito importante, que quando Deus vai entregar para mim e para você o nosso chamado, a nossa missão, a gente não pode estar à toa. O que é à toa? Deus não dá trabalho para quem não quer nada. Amém? Amém? Guarda isso no seu coração. Deus não dá trabalho para quem não quer nada. Você conhece crente que quer fazer a obra do Senhor? Conhece ou não conhece? Está vibrando, quer fazer. Mas você conhece crente também que não quer nada com a dureza? Está assim, quase que, tô doido para Jesus voltar logo. Por que você está ansioso para ver Jesus? Não, para a gente acabar logo, você não gosta de ir lá na igreja todo dia para acabar isso logo. Então Deus não vai dar trabalho, irmãos, para quem não quer nada. Primeira coisa que nos mostra a palavra é que Eliseu, aquele para o qual o Senhor mandou Elias se dirigir, estava ocupado, estava trabalhando, estava imbuído na missão que ele tinha anteriormente, que era cuidar dos bois. E aí diz a palavra, irmãos, que Eliseu, lá enquanto lavrava com a sua junta de bois, desce do alto do monte quem? O profeta Elias. Como foi o chamado do profeta Elias para o profeta Eliseu? Aqui, Deus mandou te falar, cara, lá no alto do monte, que você vai ser profeta no lugar. Foi isso que a gente viu na Bíblia? Não. A palavra nos mostra que Elias apenas passa, pega a sua capa, eu estou procurando um paninho aqui, não tem? Ele pega a sua capa e joga sobre Eliseu. Eliseu faz o quê? Já estou indo atrás de você. Deixa eu só ir lá despedir do meu pai, porque eu já estou indo. Agora, quem foi que falou para Eliseu que era para ele seguir Elias? Quem falou, irmãos? Ninguém falou. Só que a palavra nos mostra que aquela atitude de Eliseu diante do profeta foi mais do que suficiente para ele entender que o chamado dele era aqui. Por que às vezes a gente não faz o que o Senhor nos pede, ou como a gente diz, por que às vezes a gente não pratica o chamado universal do Senhor para mim e para a sua vida? Porque a gente não consegue entender a maneira como o Senhor vai nos chamar. Por que digo isso, irmãos? Porque algumas vezes a gente é acostumado ao longo dos anos na igreja a achar que Deus só vai falar depois do eis que vos digo. Amém? Vou explicar para os irmãos entenderem. Às vezes a pessoa fala assim, não, Deus, vou lá 50 anos, Deus nunca falou comigo. É porque você nunca ouviu, eis que vos digo, meu irmão, assim diz o Senhor. E às vezes a gente cria uma barreira de achar que se não houver o eis que vos digo, assim diz o Senhor, não é Deus falando. Costumo falar com os irmãos, falo assim, olha, dia de sexta-feira a gente ainda não tem um culto rotineiro, mas nós nos reunimos, às vezes para nós ensaiarmos louvores, às vezes para nós orarmos, às vezes para nós trocarmos experiências do nosso dia, e aí nós precisamos abrir a mente, porque às vezes nessa troca de experiência, quando a minha irmã me conta a experiência do dia dela, quando eu conto o que aconteceu comigo naquela semana, ela edifica a minha vida e eu edifico a vida dela, e isso também é ser boca do Senhor na vida de outra pessoa, amém? E Deus fala dessa forma. Quando eu digo para os irmãos, quando você entra na igreja, a palavra diz, quando entrares na casa do Senhor, sejam poucas as suas palavras. E eu perguntei aqui na quarta-feira, só estavam as crianças, assim, por que Deus fala isso? A criança falou assim, para a gente não falar qualquer coisa. Eu falei, uau, quase que eu disse para ela, não foi carne nem sangue quem te revelou, porque olha o discernimento dela, e a gente não tinha citado esse texto antes, mas ela entende, falou assim, quando eu entro na casa do meu Deus, meu Senhor já está presente. Não é assim que diz a canção do J. Neto? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, não é assim? Pois bem, irmãos, o Senhor já estava, todo o ambiente está sendo preparado, ainda que o cenário, que as paredes pareçam as mesmas coisas, Deus já está presente, já está ansioso para tratar conosco, para falar comigo e com você. Só que se a gente fica preso ao eis que vos digo, e a gente não ouve o eis que vos digo, tudo aquilo que o Senhor falou passou despercebido, porque o eis que vos digo não abriu a porteirinha do teu ouvido e principalmente do teu coração. Quando o profeta Eliseu estava lá embaixo, ainda sem ser profeta, lavrando com a junta de bois, vem lá de cima o profeta Elias com a sua capa, e quando a gente vai ler na palavra do Senhor, a gente vê que Elias não era um homem de um vestuário muito vasto, né? Porque ele era reconhecido. Aquele homem que veste um cinto assim no seu lombo, eu sei quem que é, Elias. Então imagina como é que não estava, irmãos, a capa de Elias. Depois de andar 40 dias no deserto, dormir, botando ela de travesseirinho, talvez cobrindo, sereno, chuva, vento, estava o tecido mais agradável do mundo, irmão, sim ou não? Não estava. E agora aquele homem desce de cima do alto do morro, pega a sua capa, vê um trabalhador no seu ofício lá, de repente cansado do dia a dia, e vem aquele homem e joga um pedaço de pano, nada cheiroso em cima dele.
Se ele não tivesse no olho, se ele não tivesse ligado, atento ao que Deus iria falar a qualquer momento, ele iria descer da cruz, como a gente usa no ditado. Vou descer da cruz, quem que é você? Por que você está me jogando esse pano aqui, rapaz? Você não está vendo que eu estou trabalhando? Você está achando que sou vagabundo, você que fica andando para lá e para cá? Não, ele estava ligado. Quando a capa veio para cima dele, caiu sobre ele, o profeta Eliseu, né, ele não precisou perguntar assim, é só para me ver se eu entendi, o que significa isso? Não, irmãos, ele já estava tão ligado, tão ansioso por receber algo do Senhor, que ele conseguiu captar um detalhe tão simples como esse. O profeta Elias não precisou trazer-se uma legenda, uma tecla SAP, sabe, gente? Ele falou assim, eis que vos digo, tá vendo aqui, ó, Deus mandou te chamar. Não, ele já estava ligado. Então, irmãos, a primeira coisa que eu aprendo para mim e para a sua vida é que se nós queremos ingressar ou começar a atuar no chamado que o Senhor tem para mim e para a sua vida, nós precisamos estar atentos aos detalhes, porque o chamado dele é para todos nós. Agora, por que uns vão aproveitar só um trisquinho? Por que outros vão entrar um pouco mais? Por que outros vão mergulhar naquilo que o Senhor tem para a nossa vida? Por conta da nossa capacidade de entender o que o Senhor quer para nós. Lembra, nós citamos aqui agora durante o louvor, lembra da visão do profeta Ezequiel, que fala assim que teve uma visão e que o rio saía debaixo do limiar do templo, que ele deu uma volta e o rio estava na canela, aí ele deu mais uma volta e o rio já estava batendo no joelho, aí ele deu mais uma volta e já estava na cintura. O que nos mostra dele? Que existem vários níveis. Agora, quando ele chegou lá e botou só o tornozelozinho dentro da água, né? Os seus dedinhos dentro d'água, o rio estava todo disponível para ele, não estava? Só que o que estava disponível dele para o rio? Só a sola do pé. Quando ele dá mais uma volta e entra um pouquinho mais, o rio continuava todo disponível para ele. Mas o que estava disponível dele para o rio? Só do joelho para baixo. E ele dá mais uma volta agora. Agora o que está disponível do rio para ele? Tudo. E dele para o rio? Só da cintura para baixo. Os irmãos estão entendendo? Até que chega um momento que diz a palavra que ele vai dar mais uma volta e agora ele entra na água, ele não consegue dar pé. Quando a gente está na água e a gente não dá pé, quem conduz a gente? A própria água. Então, quando a gente entende o chamado do Senhor, vai compreendendo o que Deus está falando conosco, vai trabalhando a nossa vida ao longo do tempo, a gente vai cada vez ingressando mais no que o Senhor tem para nós, até que chega um momento que o próprio chamado do Senhor começa a nos conduzir. Amém, meus irmãos? Gosto muito de um exemplo que aconteceu comigo. Quando a gente entrou no quadrangular, né? Eu me lembro que nós estávamos lá embaixo na igreja, lá do pastor Delino, na sede, e o menino estava tocando bateria, bonitinho, e eu sentado assim no primeiro banco. E quando ele foi levantar a baqueta, ele fez assim, ó, bateu de baixo para cima no prato, e a estante do prato, paf, caiu lá no meio do bolso. Só que eu sempre fui uma pessoa muito solícita, eu sempre gostei de ajudar, de estar assim, contribuindo de alguma forma. E quando o prato caiu, irmãos, assim, eu corri lá e levantei, botei de pé bonitinho, né, direitinho, coloquei de pé. Quando acabou o culto, na época era o Ricardo, o missionário Ricardo, não sei quantos vocês lembram dele, ele era o líder dos jovens, e falou assim, cara, Deus te usou nessa noite. Eu falei, por quê? Por quê? Ele falou assim, porque você levantou o prato da bateria quando caiu. E foi naquele dia, irmãos, ou naqueles dias, não me recordo ao certo, ele falou assim, olha, Deus mandou te dar uma oportunidade para você pregar para os jovens. E a partir daquele dia eu ingressei no ministério, por assim dizer, de pregar, de levar a palavra dentro do ambiente que nós estamos hoje. Como é que começou? Ele falou, eis que vos digo, uma placa, procura-se alguém disposto a ajudar? Não, mas um detalhezinho que a gente estava atento, a gente conseguiu aproveitar a oportunidade. Significa que olha, eu aproveito todas as oportunidades que o Senhor me dá. É isso que significa? Não, irmãos. Você aproveita todas as oportunidades que o Senhor te dá? Eu creio que não. Vou falar por mim, eu não. Eu creio que você também não aproveita. Porque muitas oportunidades, a gente já vai chegar em casa depois e falar assim, Deus, era isso que significava? Dei mole. Aconteceu com os irmãos já? Comigo já. A gente perde uma oportunidade de repente de evangelizar, uma oportunidade de dar uma palavra incisiva, uma oportunidade de solucionar um problema. E quando a gente chega em casa, que o Espírito Santo nos lembra assim, Senhor, se o Senhor me dá outra oportunidade, eu vou fazer. Só que às vezes a oportunidade não volta, né, irmãos? Tem vezes que a gente perdeu e está perdido mesmo. Mas serve para nós estarmos atentos. A palavra do Senhor nos mostra que porque o profeta estava atento ao que o profeta Elias fez, ele conseguiu entender o seu chamado. E não apenas isso, quando ele entende que era o profeta usado por Deus, o chamando para o ministério, para entrar naquela obra, naquele envolver todo, diz a palavra
que o profeta Eliseu agora falou assim: olha aqui, você deixa eu só ali despedir do meu pai, rapidinho? Não pode ir, porque agora você já sabe o que aconteceu, você já entendeu o chamado, né? Já não pode ficar mais dando mole, já não pode ficar perdendo muito tempo, vai lá e volta. E diz a palavra que ele foi e voltou, mas antes ele fez algo muito importante. Ele sacrificou os seus bois e queimou as suas carroças. Por que ele fez isso? Ele rompeu com os vínculos de tudo aquilo que podia fazer nele, ou dar nele a vontade de voltar a praticar o que ele praticava antes. Conhece pessoas que aceitam o chamado do Senhor, mas continuam cheios de vínculos para trás? Com o mundo, com outra igreja, com o namorado passado, com as coisas da vida pregressa. Isso tudo, irmãos, são coisas que o nosso inimigo pode usar contra nós para os momentos de tropeço, por assim dizer, para os momentos de low battery, para os momentos de fraqueza, como estava lá o profeta Elias. Quer saber? Eu vou parar de ir. Quer saber? Eu não vou fazer isso mais não, porque eu estou fazendo, não estou vendo resultado. Eliseu cortou os vínculos com aquilo que poderia dar nele vontade de voltar para a vida anterior. Amém? Os irmãos entenderam essa parte? Então guarda no teu coração, irmãos, que o chamado do Senhor pode vir da maneira que você menos espera, de maneira mais simples, mais simbólica. Talvez estou precisando de voluntário para poder levantar a mão. Às vezes é o chamado do Senhor para mim, para a sua vida. Amém? Fique atento ao que o Senhor está fazendo no nosso meio. Então nós falamos de 3 coisas. A primeira delas, o chamado. O segundo delas foi o pedido. Abra sua Bíblia comigo, livro de 2 Reis, ou 2º livro dos Reis, capítulo 2, verso 9. Ainda estamos falando do profeta Eliseu. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 9. Glória a Deus. Amém? Então diz assim, olha só, nós vamos ler o 9 e o 10. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do teu espírito. Eliseu respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim, não será atendido. Amém? Em algumas versões vai estar assim: dura coisa pedistes, coisa braba que você pediu, Eliseu. Pois bem, todo mundo já ouviu falar da história da porção dobrada, já ou não já? Pois bem, aí a gente precisa quebrar alguns paradigmas que são muito importantes. Algumas pessoas vão trazer a porção dobrada para dizer que tudo que Elias tinha, Eliseu vai ter em dobro, porque agora nós vamos ter porção dobrada na nossa vida, e agora eu que tinha um carro, agora vou ter 2 carros, eu que tinha uma casa, vou ter 2 casas, eu que tinha um emprego, vou ter 2 empregos, igual o marido da Rochelle, pai do Cris. Não, irmãos, não é isso que está dizendo. O que Eliseu pediu para Elias? Porção dobrada do seu espírito. Espírito é quem nós somos e não o que nós temos. São coisas diferentes. Veja comigo aqui, quando Elias está para ser levado do povo, e ele pergunta para o profeta Eliseu, fala assim: olha, o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado de ti? É a oportunidade dele fazer o pedido. E aí a palavra nos mostra que Eliseu chega diante do profeta e fala assim: olha, é como se diz assim: olha, se o senhor não ficar chateado, se não for pedir muito, sabe, eu queria que você me desse porção dobrada do teu espírito. Por que nós separamos o chamado, o pedido e a fé? Porque para mim são os 3 pontos chaves da vida de Eliseu. Quando Eliseu vira para o profeta Elias e pede porção dobrada do teu espírito, estava pedindo porção dobrada de tudo que havia sobre Elias como profeta do Senhor, amém? Do ministério dele. Agora, acompanhe comigo. Quando a gente viu aqui agora o chamado do profeta Eliseu, a gente sabe que a história de Elias já tinha começado lá atrás. O profeta Eliseu estava junto com ele? Não, ele só presenciou. Elias, de acordo com a palavra, realizou 7 milagres. Só que dos 7 milagres, das 7 ações que Deus realizou através da vida de Elias, Eliseu só testemunhou 2. Mas agora ele fala assim: não, quer saber? Eu quero porção dobrada do seu espírito, cara. De tudo que aconteceu na sua vida, eu quero 2 vezes mais. Irmãos, veja bem, se o profeta Elias precisou fugir por conta do ministério dele, 40 dias no deserto, quantos dias que Eliseu poderia ter que fugir? 80. Se o profeta Elias teve que passar aperto, lutando contra 450 profetas de Baal, quantos profetas o profeta Eliseu poderia ter inventado? 900. Os irmãos estão entendendo?
Se o profeta Elias teve que dormir com a cabeça numa pedra, passar a noite dormindo na pedra, quantas noites o profeta Eliseu teria que dormir? 2. Isso tudo faz parte do ministério dele, da vida dele espiritual, de consequências do ministério dele. Isso mostra para nós o quê? Que todo pedido que a gente faz diante do Senhor, ele precisa vir dotado de um conhecimento do que a gente está pedindo, de uma noção do que a gente está pedindo. Por quê? Porque ele só tinha testemunhado 2 dos milagres do profeta Elias, mas o profeta Elias já tinha toda uma vida pregressa, e agora ele na maior cara de pau falou assim: eu quero 2 vezes o que você tem. Quantos milagres o profeta Elias realizou? 7. Quantos milagres o profeta Eliseu realizou? 14. Deu certo ou não deu? Deu, mas teve que pagar o preço, irmãos? Sim. A palavra nos mostra que quando ele chega e faz esse pedido, irmãos, ele demonstra ter um conhecimento do todo. E quando eu digo ter um conhecimento do todo, não de saber exatamente cada detalhezinho que ele passou, mas no sentido de eu estou disposto a pagar o preço. Você já notou que tem coisas que a gente pede para Deus hoje, que a gente não recebe, e daqui a um tempinho a gente fala assim: nossa, graças a Deus que Deus não me deu. Já aconteceu com vocês? Ainda bem, ô Senhor, ainda bem que o Senhor sabe melhor que eu. Acontece? Porque tem coisas, irmãos, que a gente pede para Deus, que Deus fala assim: você não sabe o que você está pedindo. Quer ver um exemplo? Quantos aqui gostariam de ter a fé de Abraão? Fé de Abraão. Alguém? Fé de Abraão? Pois bem, então, antes que você seja tentado a levantar ou não a sua mão, deixa eu te dizer: a fé de Abraão é fé de um homem que foi levado ao extremo, ou que foi refinada, tendo que sair da sua casa, da sua terra com 75 anos, depois de esperar quase 20 e poucos anos para poder ter o seu filho da promessa, e esse filho vem, agora é o xodó da sua casa, e agora fala assim: mata ele, sacrifica ele para mim. Pois bem, essas aí são ações que fizeram a fé de Abraão ser como a fé de Abraão era. Tá vendo? Vamos mudar então. Quantos aqui queriam ter a paciência de Jó? Paciência de Jó, ninguém mais quer, né? Paciência de Jó, irmãos, Deus, eu tenho que ter uma paciência igual de Jó. Cuidado, porque o que a gente chama de paciência de Jó é a paciência de um homem, um ser humano, demonstrado no extremo, depois de perder todos os bens que conquistou na vida, todas as suas riquezas, os seus filhos, e como se não fosse, pelo menos eu tenho saúde. Não tinha saúde também não, e agora só tinha só a sua companheira de vida, aquela mulher abençoada, morava do lado dele. Um dia olha para ele sentado na cinza e fala assim: filho, amaldiçoa esse Deus e morre, não está servindo para mais nada. Ou seja, perdeu tudo. Aí no final do livro de Jó a gente vê: nossa, que bênção, eu queria ter a paciência de Jó. Cuidado, irmãos, porque para ter a paciência de Jó, olha o que ele teve que passar para ter aquela paciência. Os irmãos entendem que às vezes a gente faz uns pedidos para Deus, e Deus fala assim: não, filho, você não sabe o que você está falando. Vou segurar um pouquinho a mão, vou deixar você reconsiderar. Depois que você reconsiderar, a gente volta a conversar. Então, irmãos, nos mostra que até para fazer pedidos para Deus a gente precisa ter discernimento. Amém? Por que ter discernimento? Porque algumas coisas na nossa vida Deus vai nos dar porque Deus de fato quer nos dar. Outras coisas na nossa vida Deus vai permitir que nós conquistemos por conta da nossa insistência. Já aconteceu isso com o filho de vocês? Você fala assim: mãe, deixa eu ir lá, mãe. Não, filho, não vai. Deixa eu ir lá, mãe. Não, filho, não vai. Deixa eu ir lá, mãe. Vai dar problema, filho. Deixa eu ir lá, mãe. Aí você vai, então vai. Aí vai acontecer o quê? Dá problema. Já aconteceu com vocês? Não sobe aí, filho. Você tá falando para não subir. Aí deixa eu ir. Então vai, sobe. Aí sobe, plaf, cai. Então, algumas coisas na nossa vida, existe a vontade do Senhor, porque o Senhor quer, e existe de fato a vontade permissiva do Senhor. Então, o que nós precisamos é andar na vontade volitiva de Deus, quando de fato Deus quer fazer a nosso favor. Amém? Porque lembra da parábola do juiz iníquo? Irmãos, lembra da parábola do juiz iníquo? Pois bem, algumas vezes a gente é tentado pensar assim: não, a parábola do juiz iníquo está falando de Deus. Não, vocês acham que Deus é um juiz iníquo? Iníquo assim, um juiz injusto? Irmãos, acham isso? Seria então Jesus, o próprio Filho de Deus, o Deus encarnado, vamos colocar essa palavra assim, tolo o suficiente para chamar o próprio Deus que é justo de injusto? Não, irmãos. O que ele está nos mostrando, ele falou assim: olha, se você insistir, você vai ganhar. Não porque é vontade desse aqui, mas é porque você está insistindo muito. Você vai ganhar, mas cuidado.
Os irmãos estão entendendo? Então, para que a gente possa se posicionar no Senhor, o mesmo Espírito que nos impulsiona a entender o chamado, é o mesmo Espírito que nos capacita a fazer pedidos coerentes com o estágio que a gente está da nossa vida. Amém, irmãos? Por quê? Porque tem coisas que, se nós recebermos da maneira como nós estamos, ou da maneira como nós pensamos hoje, elas não serão bênçãos para nós. Elas vão trazer muito mais transtornos do que benefícios para a nossa vida. Amém? Então, pois bem, o profeta Eliseu, que já tinha sido chamado, que já tinha compreendido o chamado do Senhor, o profeta Eliseu, que agora foi clareado pelo Espírito Santo, e quando eu digo clareado, porque pode parecer assim, poxa, mas não é possível, ele fez um pedido que poderia correr tantos riscos, como é que ele foi clareado pelo Espírito Santo? Irmãos, a gente pode fazer o pedido que a gente quiser para Deus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pode. Agora, as consequências desse pedido vai variar de pessoa para pessoa. Porque tem coisas que você vai pedir que Deus não vai fazer, mas tem coisas que você vai pedir e que Deus vai fazer. É errado falar assim, Senhor, eu queria passar fome 1 ano para poder dar testemunho do teu evangelho e poder fazer o seu reino expandir. Aí Deus de repente coça a cabeça e fala assim, você não sabe o que você está falando. Mas às vezes tem gente que quer pedir isso, irmãos. Tem gente que abre mão de toda a riqueza que conquistou na vida e vai viver lá na África, no meio das pessoas, para poder ter essa experiência. A gente encontra histórias assim na internet. Agora, esse tipo de escolha é para todo mundo? Todo mundo aguenta um tranco desse? Não aguenta. Então, cada um sabe de si diante do Senhor. Sabe ou não sabe, irmãos? Cada um sabe exatamente até onde a mão vai. O que nós estamos aprendendo na palavra é que nós precisamos vigiar e tomar cuidado com as coisas que nós vamos pedir para Deus. Por quê? Porque ou nós não vamos ganhar, ou nós vamos ganhar e vamos nos frustrar posteriormente. Sabe aquele tipo de pessoa assim, Senhor, eu queria tanto que o Senhor me desse uma liderança para me cuidar, queria tanto que o Senhor me botasse na frente de uma igreja, aí Deus te bota e você fala assim, nossa, que lenha que eu peguei, que rabo de foguete, como diz o ditado. Os irmãos entendem isso? Que a gente precisa tomar alguns cuidados diante do Senhor? Pois bem, então nós separamos 3 coisas. Primeiro foi o pedido, primeiro foi o chamado, o segundo o pedido e o terceiro foi a fé. Onde é que a gente encontra a fé de Eliseu? Mais à frente aqui, versos 11 e 14, no mesmo lugar que a gente leu. Pode ler? Chamado, pedido e agora a fé. Diz assim o verso 11. Enquanto iam caminhando, falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. E Elias subiu ao céu como, irmãos? Num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em 2 partes. Então, levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído e bateu com ele nas águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os 2 lados e Eliseu passou. Amém, irmãos? Até aí que nós vamos ler. Veja bem, nós falamos sobre o chamado de Eliseu, nós falamos sobre o pedido que Eliseu fez, que nos ensina, e agora nós estamos falando da fé de Eliseu. Onde é que está a fé de Eliseu, missionário? Irmãos, o que é a fé para mim e para você? Um cristão pode viver sem fé? Sim ou não? Não. Hebreus vai dizer que sem a fé é impossível agradar a Deus. Tem coisas que se a gente viver sem, a gente ainda agrada a Deus. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Onde é que está a fé desse homem, desse profeta Eliseu, que nessa noite aprove a Deus trazer para nós como exemplo? A fé do profeta Eliseu, ela está demonstrada nas suas atitudes, ou melhor, nas atitudes que acompanharam o pedido que ele fez. Irmãos, eu preciso ter uma fé muito grande para pedir a Deus para curar o câncer? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Vamos pensar. Não. Eu preciso ter uma fé muito grande para pedir a Deus para me dar um emprego que eu vou ganhar 30 mil reais por mês? Também não. Eu preciso ter uma fé muito grande para falar assim, Deus, eu nessa noite, eu estou dormindo com o meu sapato furado, mas amanhã eu quero um sapato, última geração, couro de jacaré, lá daquela marca tal. Não precisa ter uma fé desse tamanho, irmãos. A nossa fé não precisa ser grande para a gente fazer o pedido que a gente quiser. Mas a nossa fé precisa ser grande para ser compatível com aquilo que a gente está pedindo diante do Senhor. Vou dar um exemplo. Eu não preciso ter uma fé grande para pedir a Deus por uma fazenda.
Deus, eu quero uma fazenda. Eu não preciso ter uma fé grande para pedir a Deus uma fazenda. A minha fé vai ser demonstrada como depois que eu pedir a Deus uma fazenda, eu voltar para o meu emprego de salário mínimo, trabalhar todo dia crendo que Deus vai me dar a fazenda que eu pedi. Os irmãos entenderam a diferença? Eu não preciso ter uma fé muito grande, falar assim, Senhor, eu queria muito que o Senhor curasse aquela pessoa de câncer. A minha fé não está no pedido que eu fiz, a fé está na minha atitude depois que eu fiz o pedido. A fé, de acordo com Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que a gente não vê. Mas é um firme fundamento das coisas que eu espero, então eu começo a agir esperando aquelas coisas, mesmo sem ver. Então, quando a gente olha para a atitude do profeta Eliseu, mesmo antes dele ter feito o pedido, irmãos, você concorda comigo que Deus já sabia o que o profeta Eliseu ia pedir antes mesmo dele pedir? Concorda? O salmista diz que o Senhor conhece a nossa oração, a nossa palavra antes dela chegar à nossa boca. Então Deus já sabia. Só que Deus já sabia, já estava observando a atitude de Eliseu para saber se a fé dele era compatível com isso. E a gente vai observar nesse mesmo capítulo que a gente leu, que é o capítulo 2, que por 3 vezes o profeta Elias tenta se desvencilhar de Eliseu. Olha, Eliseu, deixa eu te falar uma coisa. Fica aqui, porque Deus me mandou ir ali em Gilgal. Gilgal era uma aldeiazinha perto. Tá, você fica aqui, daqui a pouco eu volto e diz, é ruim? Tão certo como vive Deus e vive o Senhor, que eu não deixo você andar sozinho de jeito nenhum. Eu coladinho nele. Chegou lá, passou mais um pouquinho. Rapaz, Eliseu, você não sabe. Deus falou para mim ali em Betel, você fica aqui em Gilgal, daqui a pouco eu volto de jeito nenhum. Tão certo como vive o Senhor e vive nós dois e vive todo mundo, que eu não deixo você sair do meu lado de jeito nenhum. E foi junto com ele. Chegou lá e falou assim, rapaz, agora deixa eu te falar, Deus pediu para mim ali em Jericó, fica aqui só um pouquinho, porque na hora que eu voltar a gente continua junto. De jeito nenhum, aonde você for eu também estou. Agora, ele ainda não tinha feito o pedido, que ele queria porção dobrada, ele ainda não tinha a resposta de Elias, que era para ficar de olho nele o tempo todo, mas ele já estava se comportando daquela forma. Vocês não estão entendendo? Que a postura dele, a atitude dele já era compatível com aquilo que ele desejava no seu coração, já era compatível com a fé que ele deu, com o pedido que ele estava para externar diante do Senhor. Talvez ele estava assim, se algum dia o profeta Elias me perguntar o que eu quero, eu vou bem falar que eu quero porção dobrada. Talvez isso já estivesse no coração dele. Mas antes mesmo dele fazer o pedido, ele já estava se comportando daquela maneira. Sabe aquele tipo de coisa, de vez que a gente ora, talvez sim, pelo nosso marido, pelo nosso irmão, pelo nosso vizinho, a gente ora pelas pessoas da nossa família, mas não consegue enxergá-las como pessoas restauradas no Senhor? Sabe que tipo de coisa assim? Eu queria tanto que Deus restaurasse o meu pai, o meu vizinho, o meu amigo. Queria tanto que Deus trouxesse ele para a igreja, que fizesse uma obra na vida dele. Mas a gente ainda não se comporta como se de fato Deus já estivesse fazendo a obra na vida daquela pessoa. A gente não consegue enxergar daquela forma. Então essa é a diferença, irmãos, entre o pedido que se faz e a fé que sustenta aquele pedido. O profeta Eliseu, quando de fato faz o pedido para o profeta Elias, falou assim, tudo bem, Eliseu, é isso que você quer? Cara, é uma coisa difícil, dura, pesada, mas eu não vou jogar água no seu feijão não, eu não vou te desanimar não. Se você vê, quando eu for tomado de ti, vai ser feito assim. Se você não vê, não será feito. Mas observe que Eliseu já estava praticando isso. Eu não tiro os olhos desse cara de jeito nenhum. Se ele for no banheiro, eu falo assim, vai no banheiro de porta aberta, porque eu preciso estar olhando o tempo todo. E a palavra nos mostra que depois de 3 vezes tentar se desvencilhar de Elias, ou melhor, de Elias se desvencilhar de Eliseu, e ele não consegue, Eliseu está ali sempre junto. Eu falei assim, não, agora depois que ele me falou isso, eu tenho que ficar mais de olho ainda, né? Pé direito, pé esquerdo, levantou a mão, foi no banheiro, sumiu atrás da árvore, voltou, o tempo todo olhando. E diz a palavra que os dois caminhando juntos, Eliseu ao lado de Elias, Elias pega a sua capa, abre as águas do Rio Jordão, eles atravessam, e logo depois que eles atravessaram, diz a palavra que andavam os dois juntos. O que passou no meio deles? Os carros de fogo. A gente às vezes ouve na igreja que Elias foi levado para o céu na carruagem de fogo, não ouve? Pois bem, Elias não foi levado na carruagem de fogo, irmãos, ele foi levado num redemoinho de vento. Não foi isso que a gente leu aqui? Sim ou não? Ficaram com dúvida? Então vamos lá, vamos ler de novo. Diz assim a palavra do Senhor, verso 11: enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro. Na sequência, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém?
Por que a gente fala essas coisas? Porque às vezes a gente vai criando ao longo do tempo algumas culturas, algumas coisas na nossa mente. E por que isso é importante? Porque isso faz toda a diferença para o que a gente vai falar agora. Irmãos, o que Elias tinha falado para Eliseu? Você precisa ver quando eu subir para o céu, ver. Mas ele subiu para o céu no carro de fogo? Não, ele subiu para o céu no... Então para que veio o carro de fogo então? Por que veio o carro de fogo para separar os dois? Irmãos, tá Elias lá andando o tempo todo, e Eliseu lá, ó. Foi para a direita, foi para a esquerda, sem perder atenção. Tá lá. Quase que, não vou falar que piscava de olho aberto, que não dá, mas assim, o tempo todo, quase que não dormia. De repente, é como se fosse os 48 do segundo tempo, vem o time para poder fazer o gol, vou arrumar minha meia. Lembra do Roberto Carlos na Copa para trás, aí que teve uma história assim? Pois é, na hora de você prestar mais atenção, você vai distrair, irmãos. Entenderam? Quando passa, imagina eu e você lá, olhando o profeta, de repente, nossa, cara, que isso, meu Deus, o carro de fogo, cadê o profeta? Vai embora. Os irmãos entenderam? Então, quando a gente está ligado, está em sintonia com o Senhor, a nossa fé está nos dando sustentação, a gente não pode perder a atenção, mesmo que pareça a coisa mais mirabolante do mundo. Mesmo que pareça a coisa, nossa, que obra que Deus está fazendo. Não perca o foco daquilo que Deus plantou no teu coração, irmãos. Entende? Mas nossa, era o carro de fora, era o carro. Não perca o foco. Porque os dois estavam andando e de repente passa um carro de fogo entre os dois. Imagina, caminhando nessa direção aqui, ó. Passa o carro de fogo. Se Eliseu fala assim, nossa, carro legal, hein? Ó, o profeta subindo aqui, ó. Passou o carro, deixa embora. Carros dos cavaleiros de Faraó, meu Deus, que da hora. Ó, foco no profeta Elias. Esse era o objetivo dele. Então, irmãos, não permita que as coisas tirem o seu foco daquilo que você tem plantado a tua fé. Amém? Por mais que pareçam, nossa, mas é de Deus. Irmãos, não é muito a cultura da nossa igreja, né? Mas a gente sabe que tem muito lugar assim, que todo dia tem um Deus me falou. Todo dia tem um Deus me falou. Todo dia tem um Deus me mostrou que tem um vulto na sua casa. Sabe esse tipo de coisa assim? Todo dia Deus me mostrou que tem alguém grande contigo. Sabe esse tipo de coisa? E as pessoas ficam indo, a palavra chama isso de ventos de doutrina. Não os movais facilmente por ventos de doutrina. Já viu? Cada dia a pessoa está de um lado? Não. Seja convicto daquilo que Deus plantou no teu coração. Quando a gente fala de ter fé, quando a gente falou o chamado, o pedido é fé, é por conta da atitude que ele adotou, que é compatível com os pedidos que ele estava apresentando diante de Deus. Eu não sei, irmãos, quais são os seus pedidos que você está apresentando diante de Deus, mas eu sei de uma coisa, que a nossa fé precisa ser compatível com ele. E para nós encerrarmos, qual foi o pedido do profeta Eliseu? Senhor, eu quero porção dobrada do espírito de Elias. Ou seja, aquilo que o Senhor operava na vida de Elias, eu quero que o Senhor opere na minha em dobro. Senhor, tudo que o Senhor fez na vida do profeta Elias, a unção, o que o Senhor me fez, Senhor, eu quero que o Senhor faz em dobro na minha vida. Pois bem, qual foi o último milagre que o Elias operou? Os dois estavam andando juntos, ele pega a sua capa, coloca no rio, e o rio abre, e passam os dois a pé enxutos. Foram para o lado de cá do rio. Do lado de cá do rio, Elias sobe, foi embora para o céu. O que ficou de Elias para o profeta Eliseu? Só a capa. Mais o que? Mais a porção do Espírito. E agora ele volta, tem que atravessar o rio de novo, não tem? Ele pega a mesma capa, faz o que com a capa? Bota de novo no rio, e o rio faz o quê? Abre, e ele consegue passar de volta. O que isso me ensina? Que as coisas vão sempre começar da maneira como elas terminam. O que isso mostra para nós? Vamos imaginar assim, imagina que Elias foi para o céu, mas o Espírito que agia na vida dele, o ministério dele continuou, através do profeta Eliseu, mas continuou. Como é que terminou a fase do profeta Eliseu, do Elias? Abrindo o rio. Como é que começou a fase do profeta Eliseu? Abrindo o rio. As coisas na minha e na sua vida, irmãos, vão começar da maneira como elas terminaram. Sabe como é que você vai acordar amanhã? Da maneira que você dormiu hoje. Então, às vezes, nós vemos as pessoas fazendo planos que, não, até domingo eu vou ser ponta de aterro, mas na segunda-feira a minha vida vai mudar. Até domingo, sabe, eu vou comer tudo, mas na segunda-feira vou parar de comer esse monte de porcaria, vou começar a dieta. E a gente faz assim, no ano novo, quando virar o ano, irmãos, o que separa um ano do outro?
para ajudar bastante, 10 segundos, do 10, 9, 8, acabou, não tinha 0, o segundo já continuou. Como é que a pessoa começa o ano? Da mesma maneira que ela terminou. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa fé, ela vai começar o dia de amanhã como ela terminou o dia de hoje. A nossa vida diante do Senhor vai começar a semana da maneira como ela terminar a semana. Se a gente não preocupar em alinhar a nossa vida hoje, não vai ser, não, mas amanhã vai estar 100%. Não vai. Isso mostra para nós que todo alinhamento que a gente faz no Senhor, a gente precisa fazer hoje. Porque se eu deixar para amanhã, como é que vai estar? Amanhã vai estar do jeito que a gente terminar hoje, irmãos. As coisas vão sempre começar da maneira como elas terminaram. Se a gente encerra o dia de hoje bem, amanhã a gente tem a nossa bagagem para a gente continuar dando seguimento nela. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta hora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nós oramos nesta hora, apresentando, Senhor, a nossa vida diante do Senhor, assim como um dia o profeta Eliseu, Pai, se colocou à sua disposição. Pai amado, ele já estava predisposto em seu coração, antes mesmo, Pai, que o profeta Elias fosse até ele. De tal maneira, Senhor, que ele estava sensível ao teu chamado. De tal maneira, Senhor, que mesmo depois de ter presenciado poucas coisas do ministério do profeta Elias, ele soube, Pai querido, apresentar um pedido do Senhor, mostrando, Pai, conhecimento, Pai, e crença que de fato o Senhor assim o faria. Também, Senhor, aprendemos a respeito da fé, Pai, que é o comportamento que nós precisamos ter, assim como o profeta Eliseu teve naquele momento, naquela situação, para alcançar do Senhor, Pai, aquilo que ele havia pedido. Senhor amado, de igual forma, Pai, nós pedimos nesta noite que a unção que estava sobre aqueles homens de Deus seja derramada sobre nós, para que nós, Senhor, saibamos interpretar e entender os chamados do Senhor na nossa vida. Talvez, Senhor, eles não venham acompanhados de assim diz o Senhor, mas, Senhor amado, se nós estivermos alinhados com o Teu Espírito Santo, talvez, Senhor, através de um sorriso, talvez através de um olhar, talvez, Senhor, através de uma palavra, nós conseguiremos, Pai, entender o chamado do Senhor. E eu oro, Pai amado, nesta hora, pedindo que o Senhor, Pai, nos dê um coração sensível para entendermos, Pai querido, os Teus propósitos para a nossa vida e os Teus chamados para cada um de nós. Que nós saibamos, Pai, exercer o Teu chamado na nossa vida, sabendo, Pai querido, colocar diante do Senhor os pedidos, Pai, que o nosso coração tem para apresentar diante do Senhor. E que a nossa fé, Pai, esteja inabalável diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos e para a glória do Teu nome, nós já Te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.